hoje, como é que é a sua metodologia de trabalho? Estou pensando assim, no metodologia Alexandre Martins de vendas. Você, com toda essa experiência aí, como é que você hoje treina a sua equipe ou como você hoje desenvolve esse trabalho? Tem um método aí que você desenvolveu com todo esse tempo? Como é que é isso? Tem, cara, tem um método sim. Eu confesso que é um método que ele deve ser utilizado de acordo com a sua necessidade daquele momento. Então, qual é o momento hoje do Alexandre empreendedor? Eu tenho 2 empresas, né? Estamos vindo de pandemia. Nós reduzimos muito o número de colaboradores. Hoje a gente tem uma tecnologia ao nosso favor. Então, eu estou usando muito a tecnologia para criar essa metodologia de vendas, né? Sendo prático e objetivo. Então, como é que a gente monta isso? Eu faço a capturação desse cliente, eu coloco ele na minha base. Quando você fala de capturação, eu vou fazendo algumas analogias. Hoje se fala muito do tráfego pago nas redes sociais. Legal, ok, mas isso não vai te trazer resultado, Perfeito, né? concordo. Então, assim, uso porque eu preciso, mas eu faço um funil de vendas paralelo que é a mão de obra humana, né? É entender a necessidade do cliente. Então, eu criei um processo, Márcio, dentro do meu segmento que funciona assim. Eu consigo fazer com que esse cara me procure ou saber aonde ele está, como eu devo achá-lo. A partir do momento que eu acho, eu crio uma expectativa nele, né? As pessoas querem resolver a 98% híbrido. Eu tenho que respeitar esse momento. Mas eu falo que os 2%, no meu caso, tem que ser presencial. Porque o que eu vendo para esses caras, eles têm que ver o que eles estão comprando, né? Eles têm que sentir. Porque eu vou entregar uma experiência real pro cara. Então eu quero que ele veja aonde vai ser entregue a experiência real. Então, essa metodologia de vendas. Eu faço esse funil para saber se esse cara é o meu potencial, aonde ele está, ou como que eu faço para que ele venha atrás de mim e vice-versa. Ele veio na minha base, eu abraço ele, eu faço tudo que ele precisa híbrido, se é da forma que ele quer, mas a venda ela tem que ter começo, meio e fim. Perfeito, concordo. Se ela não tiver começo, meio e fim, você perde o time e você não vende. Ele vira mais um amigo de fila de banco. Isso, com Você não certeza. tirou o pedido. Perfeito. Então, esse começo, meio e fim, nessa metodologia, eu consigo fazer com que essa venda hoje dure em torno de 15 dias, que é um tempo legal para o meu segmento, que é onde eu já tenho a certeza se ele vai fechar comigo, na verdade, se ele já fechou comigo ou se ele não vai fechar. Cara, você trouxe dois pontos aqui que é fundamental para o empreendedor. Primeiro, né, é ter essa mentalidade e esse objetivo, né? Tem um livro, tem um cara que ficou muito famoso com aquele filme O Lobo de Wall Street, Sim, sim. o Jordan Belfort. E eu fui num curso dele que ele ensina um método da linha reta, lá que ele fala que era o que ele aplicou lá no filme, que ele fazia, ele era muito bom. Por mais que no filme e na vida real, né, ele foi preso porque ele fez algumas falcatruas ali no mercado financeiro, né, e tal. Mas ele tinha um método de venda infalível. Então ele conseguia, tipo assim, o cara era desse tamanho, vender pros cara grande, porque ele tinha uma abordagem muito, muito precisa ali na venda. E no livro dele, tem um livro que chama Os Segredos do Lobo, que ele ensina esse processo, ele fala um pouco dessa história. E aí ele fala que um dos erros dos vendedores é que o cara não é fechador. O cara não tem um objetivo. Sim, Porque às vezes o cara é um demonstrador. Então o cara fala assim, ó, exatamente. vou te vender o copo. Aí eu falo do copo, puxo o assunto com você, a gente troca ideia, mas eu não fecho a venda. O cara deixa aberto, né? Ele até fala lá que tem uma linha, né, imaginária ali para você conseguir Exatamente. seguir esse processo de começo, meio e fim. Exatamente. Então, que isso é fundamental. E tem gente que não consegue vender, porque às vezes o cara, ele não.
nem lembra de fazer o fechamento, ele não cobra depois, tipo, "Ô, Alexandre, você viu minha proposta? Vamos conversar e tal." Ele não tem esse. Tem vergonha às vezes, né? Eu com a Alemídia, eu fiz muita feira. Muita Legal. feira, mas muita feira. E na feira, para você ter uma ideia, quando eu cheguei na primeira feira, tinha eu e um concorrente que é o maior do Brasil. Eu fui ao lado dele, né? Porque, cara, eu já acreditava no meu potencial. Eu já sabia o que eu ia fazer. Qual era a minha estratégia comercial. Então, eu pegava todos os meus vendedores que eu levava junto comigo. Cara, e hoje tem muita gente que eu levei em feira que virou vendedor. Que não era vendedor. Eles falam comigo e falam, Ale, hoje sou o que sou por causa das feiras de noiva. Legal. E era uma regra básica, Márcio, para dar um exemplo real desse começo, meio e fim. Por exemplo, numa feira de noivas, nós tínhamos um equipamento lá, demonstração, nós convidávamos o cara para fazer a experiência. Olha isso aqui como funciona. É encantador, todo mundo gosta. Automaticamente o cara falava, quanto custa? E uma feira de noivas, onde circula uma média de 5 mil pessoas ao dia, é fácil você perguntar num corredor quanto custa. Eu não permitia que ninguém falava quanto custasse. Os meus concorrentes, eles tinham uma mesa grande, com café, bolacha, suco, tudo. Eu não tinha nada, só uma bala. Nada. O stand dos caras ficavam lotados. O meu tinha 3 bistrôs, que era o que cabia. Cada bistrô só tinha uma cadeira, né? Em cima de cada bistrô tinha a demonstração do meu produto, máquina de cartão, papel, caneta, contrato, tudo aquilo que você direciona a mentalidade do cara, ele já sabe, estou comprando alguma coisa. Perguntei o preço, eu quero comprar. Mesmo que ele não queira comprar, o desejo está lá dentro. Cabe a você despertá-lo, né? Então, primeira regra, não falava o preço em pé. Não, senta aqui. Olha aqui. Gostou do produto? Quando você em 4 ou 5 perguntas, que eu estou falando de uma venda de impacto, que nós criamos um roteiro, então eu falava, vocês fazem 4 ou 5 perguntas. Primeiro, vocês vão saber se o cara é quente, aonde vai ser o evento dele, se a gente chega até lá ou não, né? Primeiro, você vai saber também se o cara tem grana para saber o nível de desconto que você vai dar. Enfim, e na quinta pergunta, seu CPF, por favor, e RG. Acabou! Perfeito, cara. Perfeito. Cara, acabou. Márcio, nessa primeira feira, eu saí de lá em 3 dias de feira com 96 contratos assinados. O meu concorrente, que era o cara, saiu com 20 e poucos. Óbvio, questão financeira, talvez eu tenha dado um pouco mais de desconto, enfim. O que aconteceu nas próximas feiras? Ele mudou o formato dele, né? Ele passou a ser um parceiro muito grande meu. Ele colocou uma regra que eu não poderia ficar com o meu espaço perto do espaço dele. Então, assim, por quê? Porque a gente não é fila de banco. Você entendeu? É o time da venda. Você tá ali para oferecer alguma coisa pro cara. Se você perder o momento, o cara vai embora. É isso. O cara vai embora. É isso.